Pessoal, o que o Espírito Santo, ele traz para nós hoje, eu penso que é muito forte, pessoal, mas é muito forte mesmo, porque é o retrato do tipo de servo que nós somos, que nós temos visto no dia a dia, e cabe a gente tirar proveito daquilo que o Espírito Santo vai falar aqui hoje, amém? Amém. Daqui a pouco, junto, vamos buscar a Deus, em cima do que o Espírito Santo vai falar para você. O nosso estudo continua no capítulo 2 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 1, aonde diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí diz: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha aqui para nós. Deus, o nosso Senhor Jesus, enviou uma carta ao anjo da igreja de Éfeso, trazendo uma lista de qualidades que aquele anjo, está falando do anjo, que aquele anjo tinha. É claro que as ovelhas são aquilo que o pastor é. Então, aquelas qualidades que o anjo tinha, que o anjo apresentava, digamos também que era a mesma qualidade que aquele povo tinha. E o que nós encontramos ali? Esse anjo, o anjo dessa igreja, o anjo é o líder da igreja, é o apóstolo, o pastor, o bispo, o obreiro que cuida disso ou daquilo outro. O anjo dessa igreja, ele provou que era de Deus. Provou que era de Deus. Provou que era paciente, que era perseverante, que não tolerava a injustiça, que não tolerava os falsos profetas, os falsos pastores. Ele era daquele que nós vamos dizer assim, tinha o perfil de um grande homem de Deus. Tinha um perfil de um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, que atendia a expectativa. Se nós nos limitarmos apenas no que nós lemos aí, nós vamos ver que é um anjo que não tinha defeitos, não tinha nenhum erro, tudo estava perfeito. Porque você vê, aí diz assim, olha, muito forte: conheço as tuas obras. Então ele era um anjo que tinha o quê? Tinha obras. Vamos traduzir isso em obras sociais, por exemplo. Vamos traduzir isso em obras sociais. Então era um anjo que tinha obras, fazia muita coisa. Era aquele que estava sempre pronto para ajudar as pessoas, pronto para levar a palavra, pronto para atender as necessidades dos carentes, pronto, digamos hoje, a Unisocial, trabalhando, ajudando
as pessoas. Então esse anjo, ele estava sempre pronto a trabalhar. E Deus conhecia as obras deste anjo. Aí depois diz, além de conhecer as obras, ele conhecia o trabalho. Deus sabia do trabalho. E depois diz, e a tua o quê? Paciência. Então esse anjo tinha uma qualidade que muitos anjos não querem. Era paciente, era aquele pastor paciente. Era aquele pastor paciente. Cuidava as pessoas com paciência. Cuidava do povo com paciência. E que não pôde sofrer os maus. Quer dizer, ele não podia sofrer, mas sofria. Sofria, era perseguido, era injustiçado, era maltratado, era difamado. Não pôde sofrer os maus. E depois diz, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Aqueles casos, por exemplo, que a gente olha, aqueles que se dizem ser homem de Deus, mas fazem tudo o contrário. Fazem tudo à toa. Na nossa linguagem terra a terra. Amém, pessoal? Fazem tudo à toa. Mas dizem ser apóstolo, o grande apóstolo, o grande homem de Deus. Aquele homem de Deus que quando passa, as pessoas se curvam, as pessoas admiram, as pessoas falam assim, lá vai um grande homem de Deus. E ainda diz, e tu os achastes mentirosos. Aí depois diz, e sofreste, e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome, e não te quer. Quer dizer, já viu aquele homem de Deus incansável? Não se cansa. Fez reunião de manhã, fez reunião à tarde, está a fazer à noite, vai fazer meditação. Tudo está ali. Não se cansa. Você está entendendo isso ou não? Vocês não entendem? Está aqui. Aqui, eu diria, é o perfil do pastor da Universal. Da IRDA, né? É o perfil do pastor, do obreiro, do membro, dos servos de Deus, da IRDA. Está aqui, está aqui, está aqui. Aqui está tudo. Se for de obras, a igreja tem obras. Tem ou não tem? Se falar de paciência, a igreja tem paciência. Do trabalho, o nosso trabalho é uma dinâmica que você nem imagina. É correria. Esse é o perfil da igreja do reino de Deus, dos servos da igreja do quê? Do reino de Deus. Aí depois diz, tenho, porém, contra ti. Aí começa o problema. Que deixaste o teu primeiro amor. Olha só. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Castiçal é aquilo que você está vendo aí na porta. É o candelabro. Deus diz que vai tirar o candelabro. Se não houver um arrependimento, por conta de ter abandonado o primeiro quê? O primeiro amor. E ele diz, volta à prática das primeiras obras. Mas não estava a falar lá no princípio que fazíamos obras? Então significa dizer que não são obras físicas. Mas aqui se refere da obra espiritual. Que obra espiritual é essa? A entrega, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Ou seja, embora o anjo estava ali servindo, mas já havia perdido a comunhão com quem? Com Deus. Já havia perdido a entrega, já havia perdido a intimidade. Então é aquele anjo que estava a fazer a obra de forma mecânica, estava a fazer a obra de forma profissional, que não atende ao chamado. Não há uma vocação.
E quando o pastor, ele não atende o chamado, ou não faz a obra por vocação, ele é profissional. E quando eu sou profissional, então eu trabalho para a igreja física. Eu não trabalho para a igreja espiritual. Eu não trabalho para a igreja que Jesus virá buscar. Eu trabalho para a igreja que atende às necessidades da terra, tipo prosperidade, cura, casamento, etc, e etc. Então, eu estou a trabalhar para atender às necessidades da terra. A igreja institucional, mas não a igreja espiritual, que é a igreja que Jesus virá o quê? Buscar. Então, o bom pastor, o líder, homem de Deus, que ainda vive o primeiro amor, ele trabalha para levar o povo na igreja espiritual. Ele trabalha para tirar o povo da igreja física para a igreja espiritual. É claro, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos precisar dessa estrutura. Porque é aqui onde a gente tem a oportunidade de buscar o nosso Deus. Vamos precisar de um nome, porque você precisa de um lugar para congregar, e esse lugar tem que ter um nome, tem que ter uma identidade. Então está ali, Igreja do Reino de Deus, como outros também está ali, Igreja Assembleia de Deus, e outros, Igreja Católica, e etc, e etc, etc. Então, como igreja tem que ter uma identidade, tem que ter um nome, uma organização administrativa, para podermos então congregar, para podermos buscar a Deus. Mas isso fica. Essa identidade fica, essa administração fica. Tudo que se construiu fica. Então, eu tenho que me focar, tenho que priorizar, tenho que lutar por aquilo que é eterno. A igreja espiritual é eterna. Ela não é física. Ela não é temporária. Ela é eterna. Então, o pastor da igreja de Éfeso deixou de ser aquele pastor espiritual e se tornou aquele pastor que estava a cumprir as suas obrigações. Mas ele deixou de cuidar de um povo que tinha que estar na igreja espiritual. Deixou de levar o povo para a igreja espiritual. Há duas igrejas, pessoal. Falamos isso na semana passada. A igreja física e a igreja o quê? Espiritual. E ontem, quando dizíamos que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, é aquele que se preocupa a tirar suas ovelhas da igreja física e colocá-las na igreja espiritual. Porque é essa que vai subir. Essa igreja não tem nome. Essa igreja não tem nome. Essa igreja é composta de pessoas seladas com o Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo. Essa igreja é composta de pessoas que tiveram o encontro com Deus, o novo nascimento. Essa igreja não tem nome. A igreja universal, a igreja do Reino de Deus, a igreja ABC, essas igrejas têm nome, mas você tem que estar na igreja espiritual, aquela que Jesus virá buscar. Só que, para que possamos ir ou fazer parte dessa igreja, nós temos que permanecer no primeiro amor. Se nós não permanecermos no primeiro amor, se nós não permanecermos nas primeiras obras, aquilo que nos fez um dia conhecer a Deus, que nos fez um dia ter um encontro com Deus, que nos fez um dia termos essa experiência com Deus, se nós não permanecermos nisso, então, o que vai acontecer? Vamos simplesmente continuar nessa igreja que ficará. E Deus, preocupado com essa igreja de Éfeso, escreveu uma carta
para o anjo dessa igreja. Falou assim: olha, vocês até estão indo bem, mas vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram de se focar na igreja espiritual. Vocês deixaram de se focar na vossa comunhão, na vossa intimidade com Deus. O que isso me remete? O que isso traz para mim? Para mim. Que eu prego a palavra, que eu evangelizo, que eu faça isso ou aquilo outro. Mas nada disso é mais importante que a minha comunhão com quem? Com Deus. Que eu ganhe almas, mas que a minha alma tem que ser a primeira. A minha alma tem que ser ganha. Porque não vai adiantar de nada eu ganhar almas, eu falar de Jesus, eu falar da palavra, se eu mesmo estiver perdido. Eu quero ser o primeiro. Naquilo que eu pregar, naquilo que eu falar para os outros, eu quero ser o primeiro. Eu quero ter o prazer de Jesus falar assim: seja bem-vindo, meu filho. Entra no gozo eterno, benditos do meu Pai. Eu quero ter esse prazer de ouvir essas palavras, porque eu não apenas estava numa igreja com um nome, mas eu também estava na igreja espiritual, que é a igreja dele, a igreja que ele virá buscar. Porque eu permaneci no primeiro amor. Certo, pessoal? Aí, lá o estudo diz: os líderes do povo de Deus têm responsabilidade diante dele pelo povo que lideram. Eles são os representantes do Senhor Jesus e o povo, por sua vez, também representa Deus para eles. Olha aqui a responsabilidade. Quando o povo olha para o pastor, olham para o pastor como o representante do Senhor Jesus. É assim que o povo olha, ou pelo menos que o povo deve olhar. O povo deve olhar o pastor, o homem de Deus, que prega, como o representante, o embaixador. Assim como qualquer país do mundo, há o embaixador que é o representante do presidente da República naquele país. No mundo da fé, os pastores são embaixadores, são representantes de Deus na terra. Então, quem olha para mim, pensa: aí está o embaixador, aí está o representante de Deus aqui na terra. Mas o povo também representa Deus para aquele pastor. Ou seja, a mesma consideração que eu tenho para com Deus, eu tenho que ter para contigo. É isso que vai fazer eu cuidar da sua alma. É isso que vai fazer eu ter consideração para contigo. É isso que vai fazer eu respeitar as pessoas, considerar as pessoas, tratá-las com dignidade. Por quê? Porque da forma que eu trato o senhor, a senhora, é da forma que eu trato a quem? A Deus. Se eu te desprezo, eu estou desprezando a Deus. Se eu maltrato alguém, um membro, eu estou maltratando a Deus. Eu estou demonstrando falta de temor. E vice-versa. Ou seja, o anjo, que é o pastor, representa Jesus, representa Deus. Mas você também representa Deus. Quando nós andamos e vivemos com base nesse princípio de quem é quem, então não resta dúvida que quem conduz
conduz a igreja é o próprio Deus. E não tem como as coisas não irem bem, não funcionarem, não desenvolverem. Amém, pessoal? Aí, diz assim: como o pastor trata o povo, ele trata a Deus. E o povo trata o pastor da mesma forma que trata a Deus. Você vê que as pessoas respeitam o pastor. Mas quem é de Deus não respeita o pastor por ele ser pastor. Ele respeita o pastor porque vê Deus no pastor. Porque sabe que aquela figura ali na frente é um representante de quem? Talvez ele nem saiba falar bem o português. Não saiba se expressar devidamente. Mas porque é um representante de Deus, eu devo fazer o quê? Respeitar. Talvez não tenha tanta eloquência. Talvez não tenha estudado muito. Até porque o pastorado, como eu já disse, é uma questão de vocação. Não é profissão. É chamado. Então Deus pode chamar alguém que nem saiba ler e escrever, mas que o Espírito Santo encontrou nessa pessoa um coração puro, que a intenção é boa e é ganhar almas. E se Deus quer usar essa pessoa, quem somos nós para dizer não? Pessoal? Mas ele não estudou. E daí? É ele que Deus quer o quê? Usar. Mas ele não sabe falar bem, ele fala como, sei lá, fala tudo errado. E daí? Se é ele que Deus escolheu, se é ele que Deus quer usar, quem somos nós para dizer não? Mas essa visão só tem quem olha o homem de Deus como a figura de Jesus ali. Então você respeita. Uma vez eu fiquei triste que alguém chegou aqui, não aqui no Maculusso, mas em um outro lugar. Estava lá o pastor pregando, só porque ele não fala bem português, porque ele veio desses países francófonos. Começou a falar assim meio... Você tem que entender que o estrangeiro nunca vai falar como nós. Eu não é. O povo, em vez de ficar atento na palavra, começaram a rir. Começaram a zombar de quem? Isso é falta de temor. Isso é falta de reverência. Isso é falta de consideração, porque vocês estão zombando do próprio Deus. Já em um outro país que nós viajamos, eu fiquei muito admirado. Até hoje eu admiro aquele povo. Até hoje. Eu falo, puxa, meu Deus, que povo paciente. Nós não sabíamos falar o francês, falávamos tudo errado. Eu lembro que 2 meses nos foi colocado já no fogo para começar a pregar, sem saber falar a língua. E não tinha nada, não tinha como falar, porque não tínhamos vocabulário. A reunião durava 10 minutos, 5 minutos. Aquilo era só falar assim: que Deus te abençoe, amém, todo mundo amém, vai em paz. Era só isso. E quando começávamos a falar, cometíamos erros, o povo nos corrigia, dizia: não, pastor, não se fala assim, se fala assim. Eu admirei a paciência. Em Angola, quando o pastor fala errado, aquilo já não é rir. Parece que estão assistindo comédia. É ou não é verdade? Lá nos países dos outros, tiveram paciência com quem? Conosco. Nos ensinavam mesmo. Nos ensinavam. Não, pastor, não é assim, é assim. Quando deu 6, 7 meses, estávamos a falar bem o francês. 8 meses estávamos a falar bem o francês. Mas houve paciência.
e houve temor, houve reverência. Vocês entendem, sim ou não? Aqui não. Não, é um langa. Esse também está nos enviar um langa. Em vez de mandar um pastor que fala bem, ele já é um langa. Olha aí. Olha só o espírito. Por isso é que você vê, por mais que Deus queira se manifestar, não consegue se manifestar, porque encontra esse espírito de irreverência às coisas espirituais. Podemos nos deparar com uma cena onde quem estiver pregando aqui é um menino de 10 anos. E aí? Diante de pessoas que já têm 40, 50 anos. Aí, quem não tem a visão espiritual vai dizer, agora nos colocaram um miúdo. Agora é um miúdo já que vai nos pregar. Quer dizer, pessoas que estão focadas no físico e não no quê? No espiritual. Quando nós estamos focados no espiritual, não importa quem Deus está a usar. Se Deus está a usar um jovem, se Deus está a usar um adulto, se Deus está a usar um velho, se Deus está a usar uma criança, se Deus está a usar um estrangeiro, se Deus está a usar um nacional, não importa. Deus, Ele usa de acordo com aquilo que está dentro daquele homem de Deus. Amém, pessoal? Essa visão que nós temos que ter, se realmente nós temos como foco a igreja espiritual. Agora, o que é interessante é o que está aqui, pessoal. Olha só, muito, muito forte isso. Ele diz assim: os líderes do povo de Deus têm responsabilidade diante dele pelo povo que lideram. Eles são os representantes do Senhor Jesus. E o povo, por sua vez, também representa Deus para eles. Como o pastor trata o povo, ele trata a Deus. E o povo trata o pastor da mesma forma que trata a Deus. A família do pastor é a prova mais evidente de que ele é ou não um homem de Deus. Os cristãos devem observar em seus líderes muito mais do que os dons do Espírito Santo. Devem observar os frutos de seu testemunho, pois para onde os líderes vão, provavelmente suas ovelhas irão também. Aqui, a título de conselho, Deus nos revela isso, nos traz isso à baila, porque isso é extremamente importante. Porque às vezes você carrega uma dúvida. Como acreditar nesse homem de Deus que está na minha frente a me pregar a palavra? Como saberei se esse homem de Deus é de facto de Deus? Como saberei se eu estou no lugar certo ou no lugar errado? Aqui o estudo diz, talvez você não consiga observar isso de forma bem clara, mas são detalhes. Ele diz, olha para a família do pastor, olha para o casamento do pastor, porque o homem de Deus, de Deus, se ele é de Deus, aquilo se reflete no casamento dele, aquilo se reflete na família dele. Quando eu digo família, é esposa e filhos, certo? Então, o pastor, ele tem que estar bem no casamento. Ele tem que estar bem com a esposa. Se ele não está bem com a esposa, se o casal não está bem, há problema. Porque o casamento é o termômetro da vida espiritual daquele homem de Deus. O casamento é o termômetro da vida, da comunhão que aquele homem de Deus tem com Deus. Então, uma das coisas que Deus usa para que o povo, para que os liderados, para que a igreja conheça a vida do seu líder,
é olhar para o seu casamento. Você tem que olhar para o seu casamento. Como é que está o casamento desse senhor? O que é que ele passa para nós? Pregar é muito bonito, pessoal. Mas mais do que pregar é viver. Precisamos ser o exemplo da palavra. Não é pregar. Pregar todo mundo quer. Prega. Todo mundo fala. Não é difícil pregar, pessoal. Agora o ministério virou profissão, todo mundo está tirando diploma de teologia, pregar está a virar já, é fácil. Você está entendendo isso ou não? Esses dias mesmo, tem um membro, chegou para mim, falou assim, não, senhor bispo, estou a fazer curso de teologia, Deus está me chamando também para pregar, vou abrir meu trabalho. Falei, vai em frente, senhor. Quer pregar, vai em frente, não tem problema. Mas as pessoas pensam que é apenas fazer um curso e sair pregando. Tem que ter chamado. E o chamado é Deus que quer. É Deus que chama. Chamado não é você que se chama. Não. É Deus que chama. Porque às vezes você pode não ser pastor, mas ser um bom obreiro. Porque Deus te chamou para ser o quê? Obreiro. Você pode não ser obreiro e ser um bom evangelista. Porque Deus te chamou para ser o quê? Evangelista. Você pode também não ser um evangelista e ser um do grupo coral que canta bem. Então vai ser um bom cantor. Cada um tem um chamado. Qual é o teu chamado? Você acha que todo mundo tem um chamado para ser pastor? Nem todo mundo pode ser pastor. Nem todo mundo pode ser missionária. Então, nós temos que pegar a visão e saber que não é pregar, mas viver o que se prega. Viver o que se prega é eu passar a mensagem com a própria vida, o meu casamento, a minha conduta, o meu caráter, o meu dia a dia, e etc, e etc. Aí, há quem está sentado aqui e está falando assim, nós não somos pastores, mas nós nos pregamos, tipo, já somos pastores. Não. O Espírito Santo está trazendo isso para vocês saberem como observar o lugar em que vocês estão e quem está diante de vocês. Isso para impedir que amanhã você seja o quê? Enganado. Amém, pessoal? É assim que Deus trabalha. Aí, aqui diz que aonde vai o pastor, as ovelhas também querem. Então, olha a responsabilidade do pastor. Se o pastor é um guia cego e vai cair no buraco, todo mundo vai cair junto com ele, não é assim? Há exemplo de muitos que quando saíram da obra ou se rebelaram contra a obra de Deus, o que aconteceu? Muitos membros, de forma cega, seguiram o mesmo caminho. Meus irmãos, ninguém vos engane. Todos que saíram estão a sofrer. Podem dizer não, mas eu sei. E quando a gente fala de sofrimento, não é apenas falta de comida, não é apenas... não, pessoal. É falta de paz. É na alma. Porque o alimento saudável que você recebe, muitos lá não recebem. Muitos aí fora não recebem. Porque eu vou te dizer uma coisa. Assim como é o alimento físico, também é o alimento espiritual. Dependendo do alimento que você come, você se torna saudável, como também você se torna um homem desnutrido. É ou não é verdade?
não é só comer, tem que comer bem. É ou não é? Ah, não, aqui nós comemos bem, todo dia tem palavra, tem matar bicho. Não tem problema, mas o matar bicho tem que ser um bom quê? Matar bicho. Diga amém, gente. Não é só matar bichar. Matar bichar por matar bichar, todo mundo quer? Todo mundo mata bicho. Amém? Tipo indirecta, né? Tipo parábola, né? Mas Jesus pregava por quê? Por parábola. Você entende, pessoal? Porque Deus tem cuidado de você. Para você não ficar desnutrido, você não emagrecer espiritualmente falando. Você tem que comer bem. Aqui eu como bem. Tem brilho. Tá vendo como você está? Estás gordinho. Tem brilho, tem luz. Estou falando do contexto que é espiritual. Você olha para a pessoa e você fala assim, não, essa está bem alimentada. Espiritualmente falando, está bem, está a comer bem. Mas tem uns que você vê, tem alguma coisa errada. Aqueles que a barba começa a crescer tudo à toa, está meio fusco, meio desorientado, está a falar coisa que você não entende. Tem alguma coisa errada. Se está a comer muito mal. Amém, pessoal? Você percebe? Me perdoe, mas infelizmente é o que está acontecendo. E eu quero que você que está nos seguindo em casa abra os seus olhos, pegue a visão, coma bem. Coma bem. Do bom matar bicho. Eu não é, pessoal. Vamos lá, pessoal. Agora, olha só. O líder da igreja de Éfeso, por exemplo, foi elogiado por suas obras, trabalho, perseverança, resistência aos maus, por expor os falsos e suportar provas por causa do nome do Senhor Jesus. Mas foi repreendido por ter abandonado o primeiro amor. A igreja de Éfeso manifestava um trabalho quantitativo e não qualitativo. A quantidade de serviço apresentada pelo seu responsável não tinha qualidade porque lhe faltava o quê? Você está entendendo? A quantidade. Aquilo que nós falávamos também ontem. Pastores, líderes, que estão preocupados em encher estádios, cruzadas. Não, vai ter a cruzada, não sei lá de quê e tal, aí vem todo mundo, aí chama pessoas de outros países. Tudo isso é bom. Mas fazer um trabalho quantitativo não salva. O que salva é fazer um trabalho qualitativo. E qual é o trabalho qualitativo? Aquele trabalho focado com a salvação das almas. Focado na vida eterna. Focado na salvação. Focado na igreja espiritual. Certo, pessoal? E eu creio que ontem entenderam. Não sei se entenderam, mas acho que entenderam. Ou não? Acho que entenderam. Você esteve lá? Sim. Vocês eu sei que entenderam. Porque há pessoas que a comida é boa, mas como ele nunca comeu, ele prova assim. Mas a comida é boa. Mas vocês que já comeram, que gostam, vocês viram que valeu a pena. Agora, nós gostaríamos que essas pessoas abrissem a visão. E caso eles queiram continuar com essa missão de ganho de almas, se focassem nisso aqui, na qualidade do trabalho e não na quantidade do trabalho. Aí diz, por mais intensas que sejam as tarefas na igreja, elas não significam necessariamente uma intimidade com Deus. Os inúmeros compromissos que o pastor ou o membro da igreja vai assumindo
podem acabar prejudicando o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui. Olha, eu já vi pessoas a reclamarem, a dizerem assim: eu estou há muito tempo na igreja, mas nunca me levantam a obreiro. Sabe por que Deus não te levantou? Porque ali onde você está conservando a tua intimidade com quem? Com Deus. Às vezes, é melhor você nem ser obreiro, para você se manter na igreja espiritual. Então, não se preocupa se você não está sendo levantado, se você não vai ser obreiro. Não se preocupa com isso. Por quê? Porque ser obreiro, você vai se tornar obreiro, vai encontrar pessoas que já servem a Deus, que se calhar não dão um bom testemunho, e você vai deixar de olhar para Jesus para olhar para essas que? Ser obreiro ajudou? Não ajudou. Enquanto você está ali, você está a olhar para Jesus. Então é melhor continuar como membro, olhando para Jesus. Certo? É o que está aqui. Os inúmeros compromissos que o pastor ou o membro da igreja vai assumindo, quer dizer, essas responsabilidades, responsável disso, responsável daquilo, que a pessoa vai assumindo, podem acabar prejudicando o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Você tem que ter o teu relacionamento pessoal com Deus. E isso não pode ser prejudicado. Amém? Não será isso o abandono do primeiro amor? Quanto tempo diário há de dedicação à leitura da palavra de Deus e à comunhão com o Senhor Jesus, por meio da nossa oração e louvor? E quanto tempo havia logo após nossa conversão? Qual o motivo desse distanciamento entre o que era e o que é hoje? É claro, não se trata de leitura corrida, automática, ou de só cantar música gospel. Por exemplo, estamos vivendo o jejum de Daniel, onde a proposta é nós lermos mais a Bíblia, é nós orarmos mais, é nós jejuarmos mais, é nós estarmos mais tempo na igreja. Tudo isso é muito bom, mas não pode ser de forma mecânica e nem de forma corrida. Não pode. Se a ideia é mantermos-nos no primeiro amor, mantermos a nossa comunhão com Deus, isso deve ser feito com base numa meditação. Então eu vou ler a Bíblia. Antes de eu ler a Bíblia, eu faço uma oração. Meu Deus, me dá sabedoria, para que quando eu for ler, quando eu for meditar na tua palavra, o Senhor possa falar comigo. Aí quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Você dobrar o joelho e fazer aquela oração, mas não pode ser aquela oração apressada. Não, você está ali para falar com quem? Imagina, você está diante de uma autoridade, você não entra, está conversando e vai querer logo sair, se ele não te liberar. Porque você está diante de uma autoridade. Com Deus não é diferente. Por isso, cuidado com aquele tipo de oração que se faz antes de comer. Oração apressada, pensando que Deus ouve. Deus não ouve. Deus não ouve. Temos que consagrar comida? Temos. Só que, quando eu percebo que aquela oração vai ser mecânica, eu nem oro. Por quê? Eu sei que Deus não vai ouvir. Eu estou com muita fome. Aí eu chego, não, vou ainda orar e vou comer. Todo apressado. Meu Deus, meu Pai, consagra. Amém. Você se torna um religioso. Isso chama-se religiosidade. Eu não quero ser religioso. Amém, pessoal? Eu oro para consagrar, para agradecer, mas a oração não pode ser feita com pressa. A oração não pode ser feita de forma a correr. Senão, você é um religioso.
Vocês estão a entender, sim ou não? Eu acho que vocês estão a entender. Vamos lá, pessoal. Aí, muitos abandonam o primeiro amor, mas continuam fazendo os rituais que faziam antes, maquinalmente, como o próprio Deus alerta. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Isaías 29, versículo 13. O abandono do primeiro amor é percebido ao observar os frutos. Avalie se você tem vivido ansioso, se tem guardado mágoa, se tem se interessado muito pelas coisas do mundo, ou se as coisas de Deus têm sido um fardo para você. Talvez até faça as tarefas na igreja, mas sempre reclamando ou pensando no que poderia estar fazendo de mais interessante. Eu já vi pessoas falando assim: não, eu tinha que estar em tal grupo, não sei por que o pastor insiste em me pôr nesse grupo. É um reclamão da vida. Nós somos servos e temos que estar prontos. Amém? O abandono do primeiro amor também pode ser diagnosticado com um exame minucioso de suas intenções. Avalie o porquê de você ler a Bíblia. É apenas por hábito ou porque quer aprender e praticar a vontade de Deus? Ao prestar serviço na igreja, você está preocupado com o que os outros vão pensar? Procura fazer corretamente para não levar bronca do pastor ou do líder do grupo? Ou faz o melhor como oferta a Deus para agradar a Ele? Dica: quem faz uma atividade como oferta a Deus, o faz com alegria, não com quê? Reclamações. Aí diz: cabe a cada um fazer esse autoexame, e caso perceba que a qualidade de sua fé não tem sido a mesma, obedeça ao conselho do Senhor Jesus, para o seu próprio bem. Lembre-se de onde você o quê? Caiu. Arrepende-se e volte a praticar as primeiras obras, com a mesma sinceridade e humildade do princípio. Fique de pé. Até esse momento, que é o momento da busca, que é o momento da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus, Deus ele observa se nós estamos vivendo o primeiro amor ou não, se estamos ou não no primeiro amor. Porque o primeiro amor, pessoal, é aquele momento de entrega, é aquele momento de ânimo, de busca, de entusiasmo. Para nós tudo é novidade. Falar com Deus é novidade. A gente sai de casa correndo: não, hoje é dia de buscar o Espírito Santo, eu não posso atrasar na reunião. Coloca a melhor roupa, o melhor perfume. De madrugada você acorda animado, animada para buscar o Espírito Santo. Você tem disposição, pessoal. Você tem disposição. Você não ora com preguiça, você não busca com preguiça, porque você quer ter o Espírito de Deus. Então, vamos preservar, vamos buscar o nosso primeiro amor, a nossa intimidade com Ele. Amém? Já siga o Facebook do Bispo Alberto Segunda. Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.